Os queridos irmãos e irmãs, estamos diante de uma daquelas cenas onde superabundam a misericórdia de Deus e que é extremamente tocante quando nós acompanhamos este relato no Evangelho de São Lucas. Um fariseu convida o Mestre, convida Cristo. Pelo que ele diz em seguida, quando Nosso Senhor começa a dar atenção à mulher, certamente o convidou porque sabia da fama de Jesus. Quando ele faz o julgamento, se ele soubesse a vida que esta mulher leva, ele então não estaria falando com ela, então não pode ser um profeta. Ou seja, conhecia Cristo como profeta, conhecia Jesus pelos seus sinais, pela sua pregação, por aquilo que ele estava realizando, e certamente quando promove um jantar em sua casa, querendo receber aquele profeta, aquele dito profeta, aquele homem que estava fazendo tanto sucesso, tem uma certa expectativa em seu coração. É como se nós fôssemos receber alguém muito importante em nossas casas, alguém que é extremamente famoso, então nós ficamos naquela expectativa, aquela preparação, queremos que tudo saia bem, que tudo dê certo, e só faltava isso de entrar uma mulher de má vida em sua casa no momento da refeição. Aquela expectativa toda, todo aquele preparo, toda aquela pompa e circunstância, porque estava recebendo alguém famoso, então precisava se portar bem, precisava fazer algo à altura daquela ocasião, está arruinado, vai por terra quando aquela mulher entra na casa de Simão, o fariseu. Porque estava entrando ali uma mulher de má vida, uma mulher que era pecadora pública, e não só estava entrando como quem entra e fica discreto no canto, prestando atenção, mas entra e rouba a cena, se coloca como protagonista, porque vai logo aos pés de Jesus e começa a chorar. Com as suas lágrimas, que não deviam ser poucas, ela é capaz de lavar os pés de Cristo, enxugava os pés do Senhor com seus cabelos, enquanto ungia Cristo com perfume de alabastro. Aquilo que era para ser um jantar se torna numa cena bastante pitoresca, bastante incomum, se podemos dizer assim. Vejam que coisa bonita, porque aquela mulher vai e se joga aos pés de Cristo, sem se importar com as pompas e circunstâncias, sem se importar muito com a ocasião, com o que estava acontecendo, porque valia para ela somente estar aos pés de Cristo. A mesma fama que Simão sabia que Cristo tinha, ela também sabia, e por isso fez assim. Simão faz uma coisa toda protocolar, enquanto ela, movida pelo seu coração e pelo seu amor, se atira logo aos pés de Cristo e faz esse gesto que fica registrado na história. Isso significa uma coisa muito importante para nós. Os nossos pecados não definem quem nós somos. Essa mulher que era tida como pecadora pública, que promoveu um escândalo, porque foi um escândalo isso que ela fez, depois fica conhecida como uma mulher justa, porque Deus a perdoa. Mas se ela não tivesse tomado esse gesto, se ela não tivesse feito isso, não seria perdoada, continuaria como mais uma pecadora, teria morrido sem se converter com seus pecados. Se nós amamos, se nós vamos atrás, se somos impelidos a nos colocar aos pés de Cristo e derramar o nosso amor, derramar toda a nossa caridade, somos perdoados, e tudo aquilo que fizemos, os nossos pecados de uma vida, não podem nos definir. Quantos são atormentados nas suas consciências pelos pecados que carregam da vida passada? Mesmo após a confissão, ficam ali atormentados por aquilo que fizeram. É verdade que nós devemos chorar muito os nossos pecados, porque foi uma grande, me perdoem a palavra, uma grande desgraça que fizemos ao cometer um pecado. Mas isto não define quem nós somos. A partir do momento em que nos colocamos aos pés de Cristo, choramos os nossos pecados, nos arrependemos, isso não nos define mais aquilo que somos.
Vejam aquilo que diz São Paulo na primeira leitura da missa: na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Estamos de acordo que este é um grande pecado? Perseguiu a Cristo, perseguiu a sua igreja, perseguiu seus irmãos. Mas é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Não são os nossos pecados, não foi a perseguição à igreja que Paulo provocou, que ele propagou, que ele ocasionou, que definiu quem ele foi, mas o seu arrependimento e a graça de Deus que fez dele o que ele foi. É pela graça de Deus que sou o que sou. Isso acontece também conosco. Aquilo que aconteceu com a pecadora, aquilo que aconteceu com Paulo, acontece também conosco. Vamos parar de ficar olhando para trás. Aquilo que foi, se passou pela confissão, foi. Nós nos lembramos disso para nos colocarmos, não em soberba, mas em humildade, assim como Paulo, que se lembrava daquilo que fez, da sua perseguição à igreja, e por isso se considerava o menor dos apóstolos, que foi tido como um aborto, assim ele diz. Se nos lembramos dos nossos pecados para cultivar a virtude da humildade, porque sabemos aquilo que somos capazes de fazer sem a graça de Deus, então está bem. Mas se nos lembramos dos nossos pecados para nos entristecermos, para ficarmos assombrados, então vai mal. Porque se estamos fazendo assim, estamos desconfiando da misericórdia e da graça de Deus. Ele que é capaz de mudar tudo, de transformar tudo, de transformar uma mulher de má vida em uma mulher que se salvou pela sua fé. A tradição, muitos entendem esta mulher aqui como Maria Madalena. Não posso dizer com certeza que é, porque o Evangelho não diz. Mas se for, vejam que grande graça. Aquela da quem se expulsou 7 demônios e depois chorou seus pecados aos pés de Cristo, se transformou numa grande santa. Teve uma graça e teve uma coragem que os apóstolos não tiveram, que foi o de seguir os passos de Cristo até o Calvário e permanecer junto de Cristo à cruz. Entendem o que a graça de Deus é capaz de fazer? Percebem? Enquanto isso, o fariseu, que vivia sua religião de modo protocolar, extremamente formal, seguindo todos aqueles preceitos que foram instituídos pelos homens, que fazia todas aquelas pompas e circunstâncias para mostrar quão honrado ele estava ao receber Cristo em sua casa, foi repreendido por Cristo. Veja o que Jesus diz, vários sinais. Quando eu entrei na tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés, tu não me deste o beijo de saudação, não derramaste óleo na minha cabeça. Em contrapartida, veja o que esta mulher fez. E pior do que tudo isso, de não ter feito estas coisas, ao olhar para aquela mulher e fazer aquele julgamento, se este homem soubesse quem ela é, não deixaria que ela o tocasse, então não pode ser um profeta. Ao fazer esse julgamento, se colocou como alguém justo e que não precisava da misericórdia de Deus, porque ele era digno de receber a Cristo, ela não. Mas foi ela quem foi elogiada, foi o gesto dela que foi reconhecido, foi esta mulher que foi louvada pelo Senhor, e não o fariseu Simão. E temos que tomar cuidado, porque é muito fácil para nós olharmos para as outras pessoas e vermos elas dentro da igreja e pensarmos: como é que a fulana, como é que o fulano tem coragem de tomar a mesa de comunhão?
de entrar na fila para receber o corpo de Cristo. Não sabemos se aquela pessoa chorou seus pecados e se confessou. Estamos nós cometendo um juízo que nos coloca num lugar que não é nosso, nos coloca no lugar de Cristo, e esse lugar é dele, e somente dele. Este Evangelho tem muito o que dizer a nós, muito mesmo, mas gostaria que pensássemos nisso, que tenhamos coragem de fazer atos de amor e chorar os nossos pecados. Vejam o que diz o final do Evangelho: aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Então não mostremos pouco amor, porque sabemos o tanto que fomos perdoados. Vamos mostrar muito, mas muito amor. Vamos fazer atos de amor durante vários momentos de nosso dia. O Padre Francisco Fausto uma vez me contou uma história da vinda de São José Maria Escrivá no Brasil. Disse que um dos dias, quando ele estava hospedado, acho que no centro do Pacaembu, em São Paulo, ele vinha subindo uma escadaria que tem na entrada do centro, e lá estavam dois rapazes, que hoje são sacerdotes. Estavam dois rapazes, um assim como eu, né? E outro mais assim, não é? E eu não sei como, mas ele agarrou o braço desses dois, puxou os dois para perto dele, perto do seu rosto, isso às 9 da manhã, e perguntou a eles: quantos atos de amor já fizeram a Jesus hoje? Às 9 da manhã, no começo do dia. Eles ficaram extremamente envergonhados, porque não sabiam o que dizer, ficaram constrangidos pela pergunta, porque não tinham feito nada. E então o padre os encorajou com um sorriso: vamos, então vamos fazer, se não fizermos, façamos. Digamos no nosso coração muitas vezes: Jesus, eu te amo. Ao passarmos diante da igreja, façamos uma comunhão espiritual: meu Senhor e meu Deus, eu creio que estás aí, e eu queria vos receber agora, mas não posso, porque estou indo ao meu trabalho, estou indo para casa, estou indo fazer tal coisa. Venha ao meu coração, quero te amar com aquele amor com que vos amou a vossa Mãe Santíssima, com o Espírito e o fervor dos santos. Façamos isso várias vezes ao longo do dia. Antes de rezarmos o terço, vamos fazer um ato de amor a Deus. Vamos só rezar o terço como quem está ali passando, não é, as contas pelo dedo para fazer cócegas nos dedos. Vamos colocar amor naquilo. Se pudermos, melhor dizendo, hoje é dia em que o Santíssimo fica exposto o dia todo na igreja. Vir num outro momento, nem que seja para 5 minutos. 5 minutos. Para fazermos um ato de amor, um ato de esperança, um ato de fé. Nós fomos muito perdoados, por isso devemos mostrar muito amor. Muito amor. Vamos pedir à nossa Mãe Santíssima, a bem-aventurada Virgem Maria, que nos ajude a demonstrarmos este amor a Cristo, a reconhecermos que somos de fato perdoados e fomos muito perdoados. Pedir que ela não deixe que nos assombrem os nossos pecados, mas que sejam motivos para nos fazermos cada vez mais humildes, olharmos para aquilo tudo que passamos e olharmos para o tanto que Deus nos perdoou, para o tanto que Ele foi generoso conosco, e tomarmos coragem para passarmos, nem que seja o dia inteiro aos pés dEle, chorando os nossos pecados, agradecendo a Ele por aquilo tudo que Ele fez, como nos disse o Salmo: dai graças ao Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. Vamos então dar graças a Ele, porque eterna foi a sua misericórdia para conosco, e que a bem-aventurada Virgem Maria nos ajude a entoarmos este cântico de louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.